vendo o que você falou, se você percebeu, o que nós acabamos de comentar ainda agora? No decorrer da célula. O que nós acabamos de falar ainda agora? Nós falamos Amor, né? sobre amor. E a palavra de domingo, um dos versículos que cai: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí nós voltamos ao que nós falamos no compartilhado desafio dos 30 dias do Novo Testamento. Só vamos conseguir ganhar vidas se tivermos o amor. Mas aí você entrou no principal foco: amar a Deus. Eu sempre ouvi vários homens e mulheres de Deus falarem, até na nossa própria igreja, que se nós amarmos a Deus, nós tivermos paixão por Deus, automaticamente não vai ser difícil para nós amarmos as vidas, principalmente os nossos inimigos. Não vai ser difícil nós falarmos de Jesus para quem quer que seja. Não vamos ter preconceito, que tem sido hoje a discussão do dia, onde as pessoas, ou seja, estão sendo muito discriminadas por ter preconceito. Nós vamos ter facilidade de entender, de nós estarmos percebendo as oportunidades quando uma pessoa às vezes não está bem, quando ela precisa de uma oração, quando ela precisa de um conselho, quando ela precisa, sei lá, de um abraço. Tudo bem que um abraço fica mais complicado, porque digamos, você percebe que uma colega sua de trabalho está passando por uma situação onde ela está se sentindo triste sozinha e você fica constrangido a dar um abraço nela. Por um lado, tem um lado bom, mas por outro lado tem um lado ruim, porque pessoas vão achar que você está sendo um tarado, vamos colocar assim, está com segundas intenções. Mas por um outro lado você vai estar fazendo o que Deus quer. Mas o que a gente pega nessa questão é que o segredo é amar a Deus. O foco principal é o amor. Por isso que eu coloquei no nosso comentário do estudo dos 30 dias, é do não faltar o amor. Porque que você tiver o amor por Deus, obviamente vem o amor pelas pessoas, e obviamente aquilo que tiver ao seu alcance de ser feito que Deus mandar, você vai fazer com eficiência. Até as coisas normais do dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, em às vezes alguma outra obrigação que você tenha, você vai ter êxito, você vai ter, como posso falar aqui? Você vai ser como que fosse um funcionário do mês. Todo final de mês é sempre elogiado, porque sempre está batendo metas, sempre está cumprindo aquilo que te mandam. Então o segredo é o amor. Mas veja aí como é que é a questão. Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Então não pode ser 15%, não pode ser 30%, não pode ser 45%, não pode ser 50%, tem que ser 100%. E é difícil, né? Para a gente amar a pessoa que está ao nosso lado, já é difícil amar 100%, que às vezes a gente quer catar na porrada quando faz raiva. Imagine amar ao nosso Deus 100%. E amar também vai muito na obediência, né? Tem gente que, além de amar, a gente ainda tem que obedecer. Não é tão simples, mas a gente sempre faz de tudo pra obedecer, pra amar a Deus. Sim, acho que a gente nunca vai conseguir realmente amar Jesus, amar Deus da forma que merece, né? Porque a gente sempre, às vezes, fica bravo com coisas que a gente... coisas simples, com coisas que a gente não tem que ficar. Fica bravo com coisas que a gente quer na hora, mas Deus fala que agora não é o momento. A gente sempre, às vezes, dá uma pisada na bola, às vezes a gente quer coisa pro agora, mas Deus fala, não é agora, não é o momento. Uhum. E a gente acaba meio que esquentando um pouco a cabeça com coisas que Deus já preparou, mas não é naquele momento. Uhum. A gente vê uma coisa aí. Não estou falando que não seja difícil obedecer. É difícil. Mas o que torna mais difícil é porque a gente não quer obedecer. Não estou falando que não é difícil, porque existem coisas que a gente não quer obedecer, mas
O que torna mais difícil é porque a gente não quer obedecer. Se a gente procurar obedecer, se a gente procurar amar, pode ficar difícil, mas não tanto. A dificuldade vai diminuir. Aí nós vamos para outra parte do versículo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Difícil, hein? Você amar alguém de toda a sua alma, ir além do espírito ainda. Porque nós somos nós somos divididos em três partes: espírito, alma e corpo. Então você vai além do espírito. A gente consegue fazer muito isso assim, com pessoas no nosso convívio, que a gente tem um exemplo. Chama de irmãos de alma. Não sei se eu falo nisso. Pessoas que a gente considera assim, irmãos de alma. Já vi algumas pessoas considerarem pessoas assim. Eu nunca vivi isso, de ser irmãos de alma, como que se conhecem muito. Então você amar a Deus de toda a sua alma é algo, vamos dizer assim, além do físico. E de todo o seu entendimento. Como é que você vai amar alguém sem entendê-la? Independente, você tem que amar, mas você tem que procurar entender quem é a pessoa, quem ela é. Sabendo que nós nunca vamos entender Deus por completo, porque todos os dias Ele nos surpreende. Então todos os dias nós temos que procurar entender Deus, procurar entender o porquê que algumas coisas que Ele faz na nossa vida é muitas vezes coisas que nós não queremos. Procurar entender o porquê que Ele nos ama. Procurar entender o porquê que Deus é o que Ele é. E não há discussão. Então, o versículo aí já nos dá vamos dizer assim, vários modos de amar. De todo o seu coração. Vamos amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, alma, todo entendimento. Então é um desafio difícil, mas o que a gente leva por tudo isso é não deixar de amar. É não deixar o amor esfriar. É amar sem condições. Porque se a gente ficar colocando condições... Você quer ver um exemplo? Ambos estamos temporariamente solteiros. Estamos orando a Deus pedindo a alguém. Mas com certeza você deve ter algumas condições aí para a pessoa que você futuramente quer ter. E eu também tenho condições para a pessoa que futuramente eu quero ter. Mas será que essa pessoa que você está esperando e a pessoa que eu estou esperando vai aceitar essas condições? É que entendi condições. Quando a gente ama, a gente geralmente impõe condições. Quando a gente está com alguém, a gente tem algumas condições. E o amor no correto não impõe condições. Você não impõe condições para amar. Você ama por amar, só que nós seres humanos nós é diferente. Nós impomos algumas condições. Exemplo, tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você entendeu o que eu falei condições? Agora você entendeu. Na realidade, quem disse que existem condições para o amor? Não. Você não tem que ter condições para amar. Você tem que amar, mas a gente então tem que procurar todos os dias amar e não deixar esfriar. Uma vez na célula, eu acho que você não estava nessa célula nesse dia. Nós fizemos na casa da Natália essa célula. E no final da compartilhar, o Alan estava até junto com a gente no dia. Eu fiz uma pergunta a respeito de casamento que era o seguinte: o que é mais difícil? Você conquistar um relacionamento ou você manter? Tudo bem que eu vou te entender por você não ser casado, então você pode ter dificuldades em dar essa resposta, mas o que é que você responderia? Eu acho que é manter, eu acho que é mais difícil, eu acho que é manter. Assim, Manter. do meu ponto de vista, eu acho que o conquistar, acho que não é tão difícil. Dependendo da pessoa também, dependendo se a pessoa já sente algo por você, fica um pouco mais fácil de você conquistar a pessoa, mas difícil será manter. Manter. Porque o conquistar é fácil, mesmo que demore. Agora, o manter é o difícil. Por quê?
você tem que procurar manter a forma que você começou. Eu vejo tipo de uma base minha e da Stephanie, assim, a gente não é casado nem nada, mas não foi difícil pra gente um conquistar o outro, mas foi difícil sim para poder manter. Por isso que eu falei que é mais difícil manter, porque para conquistar, assim, ambos um conquistar o outro não foi tão difícil, mas para poder manter já foi bem mais difícil, até por isso que não estamos mais juntos hoje. Mas Eu vivi a para mesma, manter é um pouco mais eu vivi a complicado. mesma experiência com a Roberto. Uma vez a gente estava. Foi o almoço de um casamento de 2 discípulos do líder dela. E eu não iria por causa que eu acho que eu tinha compromisso nesse dia. Acho que era dia da fogueira de jovens. E eu tinha que dar pra mais cedo para dar uma força. E insistir, eu não queria ir para não quebrar o compromisso. Eu fui. Fui, que eu acho que a Roberta foi madrinha nesse dia. E tudo bem. Aí depois teve um almoço na casa de um vizinho nosso lá. E o pastor Robson tava lá. E a gente começou a conversar. Quer dizer, um pouquinho, porque eu vim descobrir sem querer que o pastor Robson é tímido. Eu não sabia disso. Você vê, o pastor Robson prega bem, tem unção. Mas a gente sentado lá comendo a feijoada. Eu não gosto de feijoada, mas. E o pastor Robson, a gente conversou muito pouco. Eu percebi que o pastor Robson é super tímido. Rapaz, eu não sabia disso. Mas não era nesse foco que eu ia entrar. E a gente começou a conversar sobre relacionamentos. Ele na época me perguntou quanto que eu iria me casar. Se eu já tinha data prevista na época para casar com a Roberta. Eu falando pra ele e tal. Qual era o meu plano? Né? Aí ele disse, ó Thiago, paixão, os 2 primeiros anos de relacionamento é paixão. Passou de 2 anos, aí é que começa amor. Até no início eu não dei muita ligança porque ele falou. Mas depois eu fui entender que é verídico. Que os 2 primeiros anos mesmo é só paixão mesmo. Não é amor de verdade. Aí acabou não dando certo nosso relacionamento. E daí eu parto na mesma opinião que você. Manter é o mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que... Seja 30 anos que você vai viver junto com uma pessoa, 40 anos, 50, 60, 70 anos. Você terá que manter o mesmo amor com o qual você começou. Ou seja, você vai mudar. Vai ficar de cabelos brancos, a pele vai ficar mais flácida, os pelos vão começar a ficar brancos, você não vai ter mais cabelo na cabeça, você não vai ter mais aquela força de antigamente, mas o seu amor não pode mudar. Por isso que muitos casamentos não duram. Tem uma estatística aí que casamentos hoje em dia não sobrevivem mais do que 10 anos. Eu tenho visto mesmo muitos casamentos não sobreviverem a 10 anos. Esses dias, um querido amigo meu, sem citar nomes, não terminou o casamento dele por traição. Eu acho que você tinha falado na célula Terminou o passada. casamento, hoje está com outra pessoa. Confesso a você que eu não compreendo isso. Difícil que eu tenho. Tudo bem que nós temos que tomar cuidado, porque redes sociais hoje em dia é um perigo. Redes sociais é um perigo. E se você não tomar cuidado, você acaba, para quem é casado principalmente, destruindo sua família. Mas eu não consigo entender essa questão de uma hora para outra um casamento encerrar. Mesmo que tenha achado um motivo de traição. Acho assim, difícil assim, entender, mas a gente não sabe como é que. Tipo, eu não sei, né? Como é que era a vida do casal, mas é difícil mesmo compreender assim, porque as pessoas se separam assim tão rápido. É, tem pessoas que casam rápido e se separam mais rápido ainda, porque não dá pra entender como as pessoas. Acho que como a gente somos cristãos, tem uma forma diferente de pensar e de se relacionar com as pessoas, a gente sempre quer primeiro conhecer, dar a oportunidade de a gente se conhecer. E muitos casais acabam entrando em um relacionamento e acabam casando em um ano, assim, em 2 anos e deixam pra se conhecer assim bem mesmo só dentro do casamento. Aí Uhum. quando chega no casamento uma coisa
você faz uma coisa que não agrada sua mulher, sua mãe faz uma coisa que não agrada você, e aí começa meio que as ambas partes começam a se dividir entre as coisas, e acho que por isso que muitos casamentos acabam não durando muito, porque eles começam a se conhecer dentro do casamento. Aí quando vai conhecendo a pessoa, vai vendo que não era a pessoa que se imaginava, não imaginaria que ia acontecer tal coisa, ou que ia acontecer coisas que não aconteciam. Então por isso que eu vejo que muitos relacionamentos, muitos casamentos se acabam por causa disso, por não se conhecer assim tão bem. Aí a gente retorna. É não deixar o amor esfriar. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma e de todo entendimento. Se nós amarmos acima de todas as coisas e mantermos o amor, nada, nada, nada vai nos abalar. Principalmente um dia que chegarmos a um casamento. Vai chegar 10 anos, 20 anos, 30, 40. Não vou dizer 50 porque pouquíssimos conseguem chegar a 50 porque infelizmente a senha é chamada antes. Mas poder viver aí muitos e muitos anos e ter prazer, como você falou, em fazer tudo com amor. Você vai ter prazer, você não vai reclamar. Esses dias o... que era mesmo? Alguns colegas meus de serviço, nesse serviço que eu tô, eles um pouco assim reclamando, eles um pouco assim reclamando do serviço deles. Eu não me lembro se alguém me perguntou alguma coisa se referente eu gostava do serviço, eu não vou me lembrar. Muitos já me perguntaram se eu estou gostando do serviço, mas eu não me lembro se alguém me perguntou em específico alguma coisa referente a gostar do serviço. Eu não vou me lembrar com exatidão. Mas aí eu fiquei me lembrando, pensando, o porquê que pra mim eu não estou reclamando tanto de estar nesse serviço que eu tô. É porque é uma coisa que eu já gosto. Por ser uma coisa que eu já há anos assim tenho por hobby, aí entra a questão do amor, é uma coisa que eu tenho amor. Então pra mim eu faço com prazer. Então pra mim não tem por que eu reclamar. Mas aí entra nessa questão de nós não deixarmos o amor esfriar, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, priorizar. Se você priorizar, automaticamente não vai ter nada que te abale. Que Deus fale mais nos nossos corações. Se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade.